Olá pessoal, nós vamos dar início hoje ao módulo 1 de matemática que está aí no livro de vocês. Eu fiz o resumo e vou estar fazendo outros resumos de acordo com a necessidade, tá bom? Então hoje vamos iniciar o módulo 1 que está no capítulo inicial aí do livro. Vamos lá. Então seguindo aqui, nesse primeiro módulo vocês vão ver as noções de conjuntos, como eu estava falando agora há pouco no grupo, que vai dizer o seguinte: um conjunto é nada mais do que um agrupamento, uma coleção, uma classe, um sistema ou uma reunião de coisas, que são chamadas de elementos, ok? Um exemplo de conjunto são os grupos de alunos do seu WhatsApp. Temos vários grupos de alunos no WhatsApp. Então, seus grupos de WhatsApp são pequenos conjuntos, né, que vão até uma quantidade limite aí de pessoas. Outro conjunto que eu posso citar é o conjunto das luas de Saturno. Titã, por exemplo, é a maior lua que está ao redor de Saturno. Tá certo? Temos também aqui nesse exemplo o conjunto dos animais, né, dos animais da fauna. Vão formar aí elementos de um mesmo agrupamento, no caso. Quando um elemento pertence ou não a um conjunto, nós temos uma relação de pertinência. Para dizer que um elemento X pertence ou não a um conjunto A, eu vou utilizar o símbolo X pertence a A, ou então o símbolo X não pertence a A. Por exemplo, eu tenho aqui o conjunto A formado por esses elementos A, B e C. Eu vou dizer que A pertence a A, B pertence a A, C pertence a A e D não pertence a A, porque ele está fora. Essa borda circular aqui, eu vou chamar ela de diagrama de Venn, tá certo? Diagrama de Venn. Está aí na apostila de vocês, não precisa se preocupar. Outra maneira de representar o conjunto é utilizando os elementos separados por chaves e entre vírgulas. Eu tenho aí os números de 4, né, até 10. Aliás, os números entre 4 e 10, que são 5, 6, 7, 8, 9. Aqui nessa parte B eu tenho o conjunto dos números inteiros positivos pares. Que são os números pares aí, né? 2, 4, 6, 8, 10 e assim infinitamente. E nesse outro caso, eu tenho aí o conjunto das estações do ano. Primavera, verão, outono, inverno e assim por diante. Tá bom? Vamos prosseguir aqui. Alguns símbolos vocês vão utilizar na representação de conjuntos. Esses símbolos aqui eu coloquei na apostila, como por exemplo igual, diferente, pertence, não pertence, maior, menor, para a gente compreender a linguagem dos conjuntos, compreender o que está falando lá na relação com seus elementos. Viu? Existem conjuntos que não possuem os elementos descritos. Aliás, não possuem os elementos enumerados, colocados lá. Eu posso representar um conjunto utilizando uma frase, mas a frase vai ser escrita nesse formato matemático, onde eu vou dizer que o conjunto é formado por um elemento X, tal que X tem a propriedade P. Por exemplo, se eu disser X, tal que X é estado da região sul do Brasil, eu estou falando do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Se eu disser que X é tal que X é divisor de 3, é uma forma de indicar os números que são divisores de 3. E por outro lado, se eu formar esse outro conjunto, X, tal que X é inteiro, e 0 é menor ou igual a X, que é menor ou igual a 500, eu estou falando dos números que vão de 0 até 500, porque tem essa igualdadezinha aqui. Então tá aí. O conjunto vazio é qualquer conjunto que não possui elementos. Se eu tenho um conjunto vazio A, eu vou representá-lo por esse símbolo aqui, ou então deixar as chaves em aberto. Mas isso daí não é muito relevante. Dizemos que um conjunto é subconjunto quando ele está dentro de outro. Tá? Aqui dentro desse conjunto está um B, eu tenho os conjuntos A e C. Observem aí que os elementos de A estão dentro do B, assim como o C. Vou dizer que A está contido em B,
O C não está contido em A, porque ele não está dentro do A. E eu vou dizer que o B contém o C. Podem conferir aí esse material na apostila. E por fim, o conjunto das partes, que é o conjunto de todos os grupos formados por nenhum, 1, 2, 3, 4 ou mais elementos, até chegar no elementos de limites. Até chegar na quantidade máxima, né, de limites. Por exemplo, aí, ó, se eu tenho aqui o conjunto dos números 2, 4 e 5, eu posso formar vários grupinhos com ele. Então, assim eu terei o vazio, teria o conjunto formado pelo 2, 4, 5, 2 e 4, 2 e 5, 4 e 5, ou então pelos 3, 2, 4 e 5. Eu formei grupinhos com nenhum, com um elemento, com 2 elementos e com 3 elementos, que é o limite máximo. E por aí vai. Então vocês leiam o restante da apostila e concluam essa informação aí. Tá bom? Então um abraço a todos.